Graças a Deus, graças a Deus. Feliz de estar com vocês mais uma vez. E hoje nós começamos a nossa série, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, que é Procurando Respostas. Eu orava a Deus e Deus ministrava muito isso ao meu coração, enquanto eu procurava e ainda procuro algumas respostas. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 1, versículo de número 19. João 1, verso 19, o texto diz: E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre fariseus e perguntaram-lhe: Então por que batiza se não é o Cristo? Nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe João, desculpe. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, no nome de Jesus eu oro a Ti, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para o Teu povo e também para mim. Fala conosco. Nos responde quando nós buscamos essas respostas. Nos responde quando nós procuramos estas coisas. Que no nome de Jesus, Espírito de Deus, o Senhor fale ao nosso coração. E o Senhor nos dê respostas que nós tanto procuramos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, o texto que lemos é um texto muito curioso e interessante, porque à medida que nós estudamos mais sobre a vida de João Batista, nós permeamos em vezes e vezes que questionam quem João é. Observe que na sua casa você abre Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 59, diz: Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Verso 86. Todos os que as ouviram guardavam-nas nos coração, dizendo: Que virá ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Percebe-se que quanto mais nós lemos sobre João Batista, mais nós vemos o quanto que João é questionado. Mas ele é uma promessa. Quando o anjo desce a seu pai Zacarias, e o anjo diz: vai ter um filho, se liga. Zacarias questiona.
Se eu pudesse conviver um pouco com João Batista, talvez seria meio assim igual ele, mas a grande verdade é que João Batista tem um ponto de interrogação sobre si a cada momento que ele anda. A cada tempo que João está andando e caminhando, vai um ponto de interrogação com ele, dizendo o que vai ser desse menino, quem que é ele, para onde que ele vai, o que ele vai fazer, que coisas que ele vai exercer. A grande verdade é que muitas pessoas que foram escolhidas desde o ventre da mãe carregam pontos de interrogações que as pessoas disseram. Por quê? Porque a vida de quem foi chamado não faz sentido algum. A vida de quem foi escolhido não faz nenhum sentido. Justamente pelo fato de quem nos chamou também não faz muito sentido. Um Deus tão poderoso e fiel se faz homem para morrer no meio do seu lugar. Não faz sentido. Então, quando nós observamos o texto, nós precisamos compreender que quem duvida de João Batista é o povo. E provavelmente nós duvidaríamos também, não só de quem ele era, mas do que ele se tornaria. O costume da época era um filho de um sacerdote receber o nome de um sacerdote, do próprio pai, e dar sequência àquilo que o pai fazia no templo. É por isso que quando a mãe diz o nome dele será João, a questão é, estão quebrando um destino que foi pré-disposto para João. Cresce, estuda, depois você vai para o templo. Seu destino está todo traçado. Mas como eu disse, não faz muito sentido as coisas. A caminhada com Cristo, ela não tem muito nexo às vezes. Principalmente de quem foi chamado. Porque enquanto está todo mundo caminhando para um lado, enquanto está todo mundo fazendo algo, você está fazendo algo totalmente diferente. É por isso que o texto, ele diz que o que virá a ser, pois, este menino Lucas. A grande verdade da vida é que, por vezes, perguntam o que vai ser de nós. Para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo nível? O que estão dizendo sobre João é o seguinte: o que vai ser desse menino? Como se fosse obrigação desse povo saber o que será de alguém que Deus chamou. Como se é obrigação de alguém saber qual que é o próximo passo ou nível de alguém que Deus chamou. Ou eu não sei para quem é, mas eu sei que é para alguém. Alguém está perguntando o que você vai ser, alguém está perguntando para onde que você vai, alguém está perguntando qual que é o teu próximo passo, alguém está perguntando o que você nasceu para ser, e você está dizendo, não sei responder, não tem problema algum. Quando nós olhamos para a vida de um atleta olímpico, nós vemos que a sua vida não faz sentido, porque enquanto seus amigos estão em uma festa, ele está treinando. Enquanto seus colegas de sala estão estudando para um vestibular, ele está treinando. Kobe Bryant, um dos maiores atletas da história do mundo, acordava 2 horas antes dos seus companheiros de equipe para treinar. Ele acordava horas antes para treinar. E alguns dos seus companheiros de equipe diziam, teve um dia que eu acordei 1 hora antes do treino e eu disse, vou treinar. Ele chegou e depois o Kobe Bryant chegou depois dele. E aí no outro dia, esse mesmo companheiro de equipe voltou 1 hora antes e o treino começava às 8, ele chegou às 7. Mas na hora que ele chegou às 7, o Kobe estava lá às 6. E quando ele conversou com o Kobe, ele disse,
Não importa a hora que você chegue, eu vou sempre chegar antes de você. Eu vou sempre estar a passos à frente de você. Faz sentido? Nenhum. Mas foi considerado um dos maiores atletas da história. Deixa eu falar algo para alguém. Por mais que não faça sentido, você precisa ter certeza e conhecimento daquilo que você foi chamado para ser. E a pergunta que eu faço, qual foi a última vez que você se dedicou de verdade em algo? Qual foi a última vez que você suou sangue por algo? Qual foi a última vez que você se entregou por algo de verdade? Mas não, toda hora você começa e para, toda hora você começa e desiste. A todo momento você diz e arruma desculpas, você está procrastinando, que as coisas não estão acontecendo, que é por conta disso, mas esse não. Chegou a hora de você jogar a tua máscara para o chão, de preguiça, de desânimo, de que nem você acredita em você mesmo e dizer, eu vou romper. Eu vou vencer isso, eu vou para cima desse problema, porque esse problema não é maior do que eu, esse problema não é maior da promessa que eu tenho, esse problema não é maior das coisas que me chamaram para ser. Você não nasceu para ficar caído e prostrado em uma cama, dizendo que você nasceu para ser isso, não. Se a sua vida não faz nenhum sentido, é porque provavelmente Deus te chamou para coisas muito maiores do que você imagina, mas a única coisa que Jesus precisa de você é que você se comprometa pelo menos um ano da sua vida. É que você se comprometa pelo menos uma década da sua vida. É que você se comprometa pelo menos 5 anos da sua vida. É que você olhe para a década e diz, eu não sei o que eu posso fazer em uma semana. Eu não sei o que eu posso fazer em um mês. Mas eu sei o que eu posso fazer em uma década. E homens ouvirão falar do meu nome, porque eu sei para aquilo que eu nasci para ser. Você precisa se comprometer nas coisas que você foi chamado para ser. Oh, aleluia! E nós vemos isso sobre João. Por quê? Por mais que ele seja questionado, por mais que ele seja perguntado, no verso de número 80, o texto diz, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Mesmo sendo um menino, ele se compromete, ele se entrega a crescer em um ambiente desfavorável a ele. Mesmo sendo um menino, ele se compromete a, enquanto seus amigos talvez iam para o templo, ele caminhar no meio de um deserto. O texto não diz, mas eu posso pensar que esse menino crescia sabendo da promessa que seu pai recebeu e da profecia que seu próprio pai lhe entrega através de um cântico. Não entrega para ele porque João terminou de nascer, claro. Mas existe um cântico que Zacarias entrega. E no verso de número 78 de Lucas, o texto diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento de salvação, no redimido dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitara. Tu, menino, serás considerado profeta. Por mais que os homens perguntem quem é este menino, João nasce sabendo para que ele nasceu para ser. E não existe problema enquanto os homens questionam e perguntam quem é você? Se você sabe quem você é.
O grande segredo do texto, do primeiro texto que lemos. Quando os sacerdotes e levitas perguntam para João: quem és tu? Quem és tu? Quem é você? A resposta que ele dá é fenomenal, porque ele diz: ó, não sou Cristo. E aí depois eles começam a dizer: meu, você é Elias. Você é um dos profetas. Fala quem você é, para que nós levemos uma resposta a quem nos enviou. Eu sou só uma voz que clama no deserto. E eu estou preparando um caminho para alguém. O que eu gostaria de pregar sobre hoje é o que nós fazemos quando procuram respostas sobre os passos que nós damos. O que nós fazemos quando procuram respostas sobre os caminhos que nós temos? O que faremos quando procuram respostas sobre as circunstâncias que nos rodeiam? A grande verdade é que o sistema pede sempre uma resposta para quem vai de desencontro com o próprio sistema. Qualquer coisa que você faça diferente, o sistema te pressiona para que você tenha uma resposta plausível. Eles não se preocupam com a tua resposta. Eles não se preocupam realmente com o que você vai responder, mas eles precisam levar uma resposta para quem chamou eles. E o que nós fazemos? Quando ou nós procuramos respostas que nós não temos, ou o próprio sistema procura respostas acerca de nós. A grande verdade é que quanto mais o tempo se passa, mais nós acreditamos em que nós precisamos a todo instante dar uma resposta para alguém. Quanto mais o tempo se passa, nós acreditamos realmente que nós necessitamos, todas as vezes, ter uma resposta do porquê nós tomamos algumas decisões. Por que você mudou? Por que você saiu dessa igreja? Por que você parou de pregar? Por que você voltou a pregar? Por que você está cantando? Por que você saiu do trabalho? Por que você não tem filho? Por que você só tem um filho? Por que você tem 2 filhos? Tá bom de ter filho, né? Agora, já são 3. E agora? Vai comprar uma outra casa? E agora? Vai trocar de carro? E agora isso? E agora aquilo? E agora aquilo? Quando me perguntam algo para mim, eu sei responder aquilo que eu não sou. Agora, o que eu sou pode demorar um pouquinho. João está dizendo: eu não sou Cristo. Porque querem confundir ele e nomenclaturar ele como um Cristo. Mas ainda assim, o seu ego não deixa se enganar. E é o seguinte: não sou Cristo. Você é Elias? Também não. Moisés? Não. Pelo amor de Deus, dá uma resposta para nós, porque nós precisamos de algo. Nós precisamos responder a quem nos chamou. Aí o João vem. Eu sou a voz do que clama no deserto. Prepara o caminho. Prepara o... Queridos, eu preciso ser honesto com você. Se você não prestou atenção em todo o tempo da mensagem,
Pelo menos agora você preste. Eu tenho certeza que vai mudar você, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua vida. Eu não sei que ponto que você está passando da vida. Eu não sei que momento você está enfrentando das coisas que te cercam. Eu não sei se alguém pergunta, eu não sei se alguém questiona por que você faliu. Eu não sei se alguém questiona por que você mudou de cidade. Eu não sei se alguém questiona por que você se transferiu de igreja. Alguém pergunta por que você abriu mão de tanta coisa. Alguém diz, não faz sentido o que você fez, não tem ideia daquilo que você se posicionou. Não faz muito sentido essa convicção que você carrega. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Se o sistema está nos pedindo uma resposta, é porque eles esperam a nossa queda. E quando nós cairmos, eles vão justificar o porquê que nós caímos. Eles falam, ó, tá vendo isso? É porque ele tomou uma decisão que não era para ele tomar. Era para ele ser sacerdote, e aí ele inventou de ir para o deserto. No que ele inventou de ir para o deserto, deu errado. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. As pessoas perguntam qual que é o nosso próximo passo. Elas procuram respostas em nós, na maioria das vezes, para apontar a nossa queda quando elas pensam que nós vamos cair no próximo passo. Mas eu tenho uma palavra para alguém que foi separado, que foi escolhido, que foi chamado desde o ventre, que foi alcançado pela graça de Jesus, aonde ninguém te alcançaria, mas Jesus te alcançou. É nesse momento e nessa circunstância que Jesus está dizendo para alguém, querido, você não precisa dar resposta para os homens, enquanto a resposta que eu tenho para os homens é você clamando e profetizando, dizendo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas, para quem entra aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Porque enquanto eu vos batizo com água, ele virá e vos batizará com fogo. É Jesus clamando para alguém hoje, neste dia, nesta hora, neste exato momento. Você não nasceu para ficar respondendo indiretas no Instagram. Você não nasceu para ficar respondendo perguntas no Facebook sobre para onde que você vai, quem você é, o que você está fazendo. Você não nasceu para ficar entrando em brigas por aí, dizendo e querendo justificar o porquê que você faz coisas que Deus te chamou para fazer. Eu tenho uma palavra para alguém. Se Deus te chamou para fazer algo, pode-se o Papa levantar para perguntar por que você está fazendo isso. O presidente pode se levantar para perguntar por que você está fazendo isso. Mas se Deus te chamou, você vai olhar e vai dizer, eu não tenho as respostas que vocês querem. Eu não tenho as respostas que vocês procuram, porque vocês querem algo que faça sentido, mas eu, quando fui chamado, já fui chamado para não fazer sentido mesmo, porque eu, desde o ventre da minha mãe, já fui cheio do Espírito, e eu cresci no meio dos desertos, e eu preguei e gritei, dizendo, arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Não faz sentido algum, não faz sentido você estar no emprego que você está, não faz sentido você caminhar com as pessoas que você caminha, não faz sentido você estar na igreja que você está. É por esse motivo que você veio aqui neste dia, nessa hora, nesse momento e nessa ocasião, porque você veio procurando respostas de Deus. Mas essas respostas não são para o teu coração. Essas respostas são para aquilo que as pessoas perguntam para você. Por que você está fazendo isso? Por que você tomou esse caminho? Você estava tão bem aqui, você estava fazendo tantas coisas aqui, e Jesus está dizendo para alguém, não precisa responder, porque eu não te chamei para ser uma resposta para aqueles que são sábios. Eu te chamei para ser uma resposta para os que são loucos e para o mundo inteiro, para dizer, eu não sei se faz sentido para alguém aqui, mas eu sou uma voz que clama no deserto. Mas por que você está clamando no deserto? Eu estou clamando porque eu estou preparando o caminho para alguém que está vindo, que é muito maior do que eu. Prepara o caminho, direita as veredas, porque está vindo um aí muito maior. Oh! Quando eu começo assim, eu não paro e o meu tom de voz continua o mesmo. É Deus dizendo para alguém, nesta hora, você não vai retroceder no meio desse caminho porque te perguntam tanto.
Você não vai retroceder no meio desse caminho porque questionam tanto o teu chamado. Você não vai parar no meio desse caminho porque perguntam tanto por que você faz isso, para onde que você vai, o que você está fazendo. Você vai olhar para eles e vai dizer, ei, tem horas que nem eu entendo a minha vida, por que você quer entender ela? Tem momentos que nem eu entendo os caminhos que Deus me leva, por que você quer entender? Tem momentos e circunstâncias que nem eu compreendo o porquê que Deus faz algumas coisas, por que você está querendo entender? Eu tenho uma palavra para alguém. Você não nasceu para ser uma resposta do sistema que eles querem. Você nasceu para ser luz, para ser sal na terra e dizer, não faz sentido para vocês. Nós caminhamos e acreditamos em um Cristo que se entregou no meu e no seu lugar. Não faz sentido. Não faz sentido algum ele me chamar, me levantar e me traçar um futuro totalmente distinto. Não faz sentido, mas o Evangelho é justamente isso. É quando um homem morre no meu e no seu lugar e alguém diz, quem é você? Eu sou filho de Deus. E eu estou subindo e vos preparar lugar. Não se assustem. Não. Vocês vão ter morada comigo. Ei, Jesus, mas como nós sabemos para onde iremos? E aí ele exclama, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fale para essa pessoa que está do seu lado. Não procure respostas. Você já é a resposta. Não procure respostas. A tua vida já é uma resposta. Não procure respostas. O teu ministério já é uma resposta. Não procure respostas. A tua vida e vivência com Deus já é uma resposta. Não procure respostas para dar para os homens. Enquanto você foi chamado para ser uma voz, você é essa voz e ponto final. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos. Que o Senhor é fiel. Sela esta palavra não só a esses que estão aqui, mas estes que estão assistindo esta mensagem dias depois. Eu creio, Senhor, no teu alcance através das mídias sociais, assim como a tua palavra nos alcança esses que estão aqui. Eu acredito, Jesus, em coisas que talvez os homens achem que são coisas forçadas ou que não fazem sentido. Mas que cada um destes que escreva no chat agora, declarando que recebe esta palavra, ou escreva no comentário dessa mensagem, ou compartilhe, eu não sei. Mas cada um destes que tome uma ação, acreditando e guardando esta palavra no coração. Visita-nos, Senhor. Porque nós aprendemos hoje que procurar respostas nem sempre faz sentido. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Espírito de Deus. Visita cada um destes.